Em 1859, um único livro veio para virar de cabeça para baixo a nossa forma de entender a vida na Terra. A origem das espécies de Charles Darwin não foi só mais uma teoria, foi na verdade uma verdadeira revolução. Uma que sacudiu as bases da ciência e redefiniu o nosso lugar no universo. Para a gente sacar de verdade a genialidade de Darwin, vamos refazer o caminho que ele fez. A gente começa com o mistério que o deixava intrigado, depois a gente passa pelas pistas que ele foi juntando e no final a gente vai ver como ele montou uma das teorias mais elegantes de toda a ciência. Pensa só, antes de Darwin, a natureza era vista quase como um museu estático. Cada espécie era tipo uma obra de arte, sabe? Fixa, imutável, criada de forma separada, sem nenhuma conexão com as outras. Era uma visão que até parecia organizada, mas que deixava uma pergunta gigante no ar. O próprio Darwin chamou essa questão de o mistério dos mistérios. Ele não se contentava em só descrever a natureza. Ele queria era entender o mecanismo por trás de tudo. A busca dele não era só por fatos isolados, mas pela grande história da vida. A primeira peça desse quebra-cabeça do Darwin começa com uma observação que parece simples, mas é absurdamente profunda. Uma coisa que está na nossa cara o tempo todo, mas que ele foi o primeiro a entender o real significado. Dentro de uma mesma espécie, não existem dois indivíduos iguaizinhos. A variação é a regra. E a sacada dele foi genial. Em vez de começar com um bicho exótico lá do outro lado do mundo, ele usou pombos. Todo mundo conhecia criadores de pombos. Eles selecionavam as aves com características que eles queriam, um bico um pouco diferente, uma pena de outra cor, e com o tempo criavam raças totalmente novas. Isso era a seleção artificial. E era a prova viva de que as espécies podiam, sim, mudar. E é aí que vem o pulo do gato. Se os seres humanos conseguem fazer isso em algumas gerações, o que a natureza não poderia fazer ao longo de milhões de anos? A mesma variação que se vê nos pombos existe solta por aí. Os tentilhões de Galápagos, cada um com um bico adaptado para um tipo de comida, era um exemplo perfeito dessas pequenas diferenças que passam de pai para filho no mundo selvagem. Ok, então a gente já tem a variação na mão. Agora Darwin adiciona a segunda peça fundamental no quebra-cabeça dele, a inevitável e universal luta pela sobrevivência. Ele se inspirou nas ideias do economista Thomas Malthus e percebeu uma coisa. As populações crescem muito rápido, mas os recursos, como comida e espaço, não. Isso, claro, gera uma competição brutal. Nem todo mundo que nasce consegue sobreviver e deixar descendentes. E agora que a gente chega no coração da teoria de Darwin. Ele juntou as duas peças, a variação e a luta pela existência, para criar um mecanismo poderoso que explica como as espécies mudam com o tempo. A lógica por trás disso é de uma elegância impressionante. Pensa bem, se existe variação, e se essa variação pode ser herdada, e se existe uma luta pela vida, então faz todo sentido que qualquer pequena variação que dê uma vantagem para um indivíduo, um bico um pouquinho mais forte, uma camuflagem um tiquinho melhor, vai aumentar a chance dele sobreviver e ter filhos. E esses filhos, claro, vão herdar essa mesma vantagem. E esse é o motor da evolução, a seleção natural. Não é uma força com consciência, não é nada disso. É mais como um processo de filtro. Ao longo de um tempo gigantesco, as variações que ajudam são acumuladas, geração após geração, e as que atrapalham são eliminadas. Mais tarde, Darwin até adotou aquela famosa frase, sobrevivência do mais apto. Mas cuidado com essa frase. É super importante entender o que apto quer dizer aqui. Não é sobre ser o mais forte ou o mais rápido, é sobre ser o mais bem adaptado, aquele que se encaixa melhor em um ambiente específico, num momento específico. A aptidão é sempre relativa. Se a gente compara, a seleção que o ser humano faz é míope, egoísta. Já a seleção natural é um processo paciente, que opera em tudo. Ela não está nem aí para a beleza ou para o nosso benefício. Ela age em cada detalhe de um ser vivo ao longo de milhões de anos, com um único objetivo: adaptação. Beleza? Agora que a gente já entendeu o mecanismo, podemos ir para a consequência mais incrível de tudo isso. A ideia que junta toda a vida numa única e espetacular história. Então vamos pensar juntos, se a seleção natural está sempre lá, modificando as espécies, e esse processo acontece há bilhões de anos, isso nos leva a uma conclusão simplesmente de cair o queixo sobre como todos os seres vivos estão relacionados. E esse esboço aqui, nossa, ele resume a ideia de forma brilhante. Bem antes de publicar o livro, Darwin rabiscou essa árvore no caderno dele e escreveu em cima: "Eu acho, isso não é só uma árvore, é um mapa da ancestralidade comum. A ideia de que todas as espécies, vivas ou extintas, estão conectadas, vindo de ancestrais em comum, como galhos de uma mesma árvore que nascem de um único tronco."
É uma metáfora linda, né, que ele usou no livro para unificar toda a história da vida. De repente, aquela diversidade toda da natureza começou a fazer sentido. Não eram criações separadas, e sim uma família. Uma família imensa e que não para de se ramificar. O impacto disso tudo foi, e ainda é, né, gigantesco. A Origem das Espécies não foi só um livro de biologia, foi um ponto de virada na história do pensamento humano. Essa foi talvez a virada de chave mais radical. Aquela ideia de espécies que não mudam foi por água abaixo, trocada por um universo que está sempre se transformando. E o mais importante, isso incluía a gente. Deixamos de ser o centro da criação para nos tornarmos um galho. Um galho bem interessante, é verdade, mas ainda assim um galho na grande árvore da vida. E não pensem que isso ficou só na biologia. Que nada! O impacto foi para todo lado. Deu uma base para a geologia, para a paleontologia, para a medicina moderna, que hoje luta contra a evolução de bactérias e vírus. Psicologia, agricultura, ecologia, todas as ciências da vida foram transformadas, porque de repente tudo fazia sentido sob essa nova luz. Tem uma frase famosa do geneticista Theodosius Dobzhansky que resume isso perfeitamente. A evolução é tipo a gramática da biologia. Sem ela, a gente teria só uma lista de fatos, todos desconectados. E para fechar, o próprio Darwin deixou uma previsão no final do livro. Uma previsão cuidadosa, mas que se provou absurdamente certeira. Ele sabia que as ideias dele teriam consequências imensas para a gente entender a nossa própria espécie. E essa jornada de autodescoberta que ele começou, bom, ela continua até hoje. E a gente fica se perguntando o que mais essa grande ideia ainda vai nos revelar sobre quem somos e de onde viemos.